Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, seja abundante em seu lar. Que bom que nós estamos mais uma vez nos encontrando para o louvor e a adoração ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu quero, juntamente com você, nesta hora, ler um texto bíblico antes de orarmos. Ele está no livro de Salmo, no Salmo 119, do verso 169 ao 176, o seu final. Quero que você me acompanhe em sua Bíblia e diz assim a palavra de Deus: Senhor, chegue a ti o meu clamor, dá-me entendimento conforme tua palavra. Chegue minha súplica à tua presença, livra-me conforme tua palavra, que meus lábios proclamem louvor, pois me ensinas teus estatutos. Que minha língua celebre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Tua mão esteja pronta para me socorrer, pois escolhi teus preceitos. Senhor, anseio por tua salvação. Tua lei é meu prazer, que eu viva para te louvar. Ajudem-me tuas ordenanças. Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Que palavra bendita, que salmo que nos conduz a quebrantar diante de Deus o nosso coração, reconhecendo a grandeza e a soberania da tua palavra. Vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus por este culto que nós intentamos a ofertá-lo. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, graças te damos pelo teu infinito e insondável amor. Graças te damos pela misericórdia que tem se renovado a cada manhã. Graças te damos pelo privilégio de, nesta hora, unidos e reunidos como igreja na rede, podermos a ti ofertar um culto de louvor, de adoração e de exaltação. E nós queremos suplicar a ti, Senhor, ajuda-nos pelo teu Santo Espírito a, com inteireza, com temor,
com tremor e com muito amor, nos curvar diante de Ti como servos, para que esta oferta seja aceitável a Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter tal reverência e temor que este culto agrade o Senhor. Que nós tenhamos em nossas consciências a quem estamos adorando e a quem estamos ofertando, para que não ofertemos qualquer coisa de qualquer maneira, mas que possamos dar o nosso melhor, porque é para o dono de todas as coisas que nessa hora nós estamos ofertando este culto de louvor e de adoração e de exaltação. Que ao final dele nós tenhamos os nossos corações em paz. Que ao final dele tenhamos a certeza de que o Senhor se alegrou de nós. Por isso nós suplicamos, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome daquele que é, o nome dos reis, que nós não nos cansamos de proclamar e de adorar e de exaltar. Não nos cansamos. Não nos cansamos de declarar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como nosso Deus e Senhor, porque é a Ele que nos curvamos, é ao Deus vivo que nós adoramos e nos rendemos. E nós vamos fazer nesta hora por meio da canção. É o nosso tempo de adoração, muito embora já começamos a adorar. Mas agora vamos fazer por meio da mensagem cantada. Mas antes eu quero ler 2 versículos desse mesmo salmo, que diz, o Salmo 107, os versículos 171 e 172, que meus lábios proclamem louvor, pois me ensinas teus estatutos, que minha língua celebre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Vamos assim fazer. Vamos à mensagem cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! Que bênção! É isso que nós queremos viver, é assim que nós queremos
entoar cânticos dessa natureza, cânticos que exaltam, que glorificam o nome do nosso Senhor. Nós devemos não só fazê-lo com os lábios, mas especialmente com o nosso viver. E por isso nós vamos ao momento, ao tempo de confissão e intercessão. E vamos fazer isso, primeiramente, lendo a Santa Palavra de Deus no Evangelho, ou seja, na primeira carta de João, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, destacando o verso 9. 1 João, do verso 8 ao 10, assim diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentirosos e sua palavra não está em nós. Destaque para o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso é tempo de confissão e consequentemente de intercessão. Vamos orar nessa hora e eu quero convidar você a ficar à vontade. Se você deseja no conforto do seu lar se ajoelhar, faça. Mas se você prefere permanecer sentado ou colocar-se de pé, não importa. Curve o seu coração. Que a atitude do seu coração seja reverente e submissa ao Senhor. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela maravilha que é te adorar e te cultuar. Graças te damos pelo privilégio que temos de erguer a voz a ti, convictos de que o Senhor está a nos ouvir. E nós não erguemos a voz em nosso nome, mas no nome de Jesus Cristo. Porque pelo nome de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor, ao Rei da Glória, ao Criador de todo o universo. E é a Ti que nós queremos confessar os nossos pecados nessa hora. Senhor, eu quero, juntamente com os meus irmãos, orar nessa direção e como ministro da palavra eu quero interceder pela igreja, a igreja que agora confessa a Ti pecados, mazelas. Senhor, obrigado porque o Senhor tem diariamente nos perdoado e renovado a Tua misericórdia sobre o nosso viver. E o Senhor faz isso todas as manhãs. E o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados, aqueles que nós nos arrependemos verdadeiramente e o deixamos. Por isso eu quero pedir por aqueles, Senhor Deus, que estão gemendo nesta hora, que estão chorando e têm os seus corações ensanguentados de sofrimento por pecados que têm os escravizado. Pessoas que não têm conseguido se libertar, muito embora tenham consciência, Senhor, e têm suplicado a Ti, e nesta hora com lágrimas, clama ao Senhor por socorro. Ó Pai, o Senhor é cheio de misericórdia, tardio em irar-se. Ajuda esse que agora o faz, porque se tiver um coração sincero, certamente a Ti agradará e o Senhor o auxiliará para que verdadeiramente sejam libertos. Ajuda-os, Pai. Nós todos erramos e nós queremos ver as pessoas libertas. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que com sinceridade do coração estão confessando diante de Ti. Nós também queremos interceder, Senhor. Interceder pelos enfermos, interceder pelos enlutados, interceder pelos aflitos, pelos angustiados, pelos deprimidos. Nós queremos interceder por todos aqueles que estão passando por aflições diversas, aflições que fazem parte desta vida. O Senhor disse que neste mundo nós a teríamos. Pai, eu suplico que em meio a esse sofrimento e aflição, a fé não titubeie, que a fé não vacile dos Teus filhos. E como foi com Jó, que em meio à dor ele preservou a sua fé, que seja com todos
os que agora estão enfrentando dificuldade, seja pela consequência da pandemia, seja por uma enfermidade que já tinha, não importa, Senhor. O que nós pedimos é que o Senhor os ajude, os renove, os fortaleça. Alguns o Senhor vai curar pelos teus propósitos, outros não. Mas que todos preservem a fé. Abençoa, Senhor Deus, o mundo que jaz em angústia por causa desta pandemia. Louvamos o teu nome e te agradecemos pela janela que o Senhor está abrindo, especialmente no Brasil, e pelos tratamentos e alternativas que têm vindo para atenuar e, quem sabe, erradicar esse vírus. Nós te glorificamos e te agradecemos. Passamos louvando o teu nome, pela aflição, pela pandemia, pela angústia. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Nós queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus, porque essa é a tua promessa e é a nossa fé. Que a tua misericórdia seja sobre todos os angustiados. Mais uma vez eu te peço. Que todos que estão passando por problemas de saúde, que o Senhor os ajude, Senhor. Que eles possam se alegrar, ainda que a cura não vier. Louvamos o teu nome e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós agora, mais uma vez, vamos a uma mensagem cantada e faça dela uma extensão dessa oração. Continue diante de Deus, apresentando os seus motivos de oração, as suas angústias, as suas necessidades, assim como a gratidão, assim como as gratidões. Vamos então à mensagem cantada. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Chegamos agora no momento de dedicação de vidas e bens. Vamos ler um texto que está lá em Provérbios no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com os teus bens e com toda a primícia de sua renda. Vamos orar. Deus querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos, ó Deus,
de poder devolver ao Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Reconhecemos, ó Deus, que tudo que há neste mundo é teu. Reconhecemos, ó Deus, que somos teu. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer pelas vidas, pelos dízimos e pelas ofertas entregues no teu altar. Deus, no nome de Jesus, nos dá sabedoria para administrar aquilo que chega até nossas mãos. Dá sabedoria, ó Deus, para que possamos administrar os dízimos e as ofertas que a esta igreja tem sido dedicado. Toma em tuas mãos, toma em tuas santas mãos, para que tudo aconteça, ó Deus, de acordo com a tua vontade, para o teu louvor e para a tua glória. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Verbo vivo veio entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Amém. Nós agora vamos orar pela mensagem que nós vamos trazer da parte de Deus aos nossos corações, a exposição então da palavra. Vamos orar nessa hora todos nós. Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos pelo teu amor. Pedimos renovação nesta hora, pedimos iluminação do teu Espírito, porque precisamos dela para expor a tua santa palavra. Deus, ela é a verdade, ela é autossuficiente e a única coisa que precisamos é da tua palavra. Ela que nos norteia, ela que nos direciona e nos ajuda a não caminhar em caminhos tortuosos. Por isso eu peço que o Espírito Santo do Senhor nessa hora nos conduza, nos ilumine e nos ajude a ser fiéis, não acrescentando e nem tirando da tua santa palavra. Pai, fala aos nossos corações, porque todos os teus filhos nessa hora querem ouvir a tua voz, não querem ouvir uma outra voz, querem saber da tua palavra, porque ela é o verdadeiro alimento e não da argumentação do pregador. Por isso usa de misericórdia para comigo e me guia, Senhor Deus, de forma que seja eu tão somente um canal, um instrumento em tuas mãos, para que este momento seja verdadeiramente abençoador. É assim que eu oro, Senhor. Mais uma vez, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. E nós então vamos dar sequência
a exposição do Evangelho de Marcos, sistemática como estamos fazendo, e nós agora chegamos no capítulo 15 e vamos do verso 1 ao verso 15, mas antes eu quero convidar você a pensar comigo numa situação real da vida. Eu quero convidar vocês a talvez se emocionar comigo. Talvez você já viveu aquilo que vou falar, ou conhece alguém muito íntimo, muito próximo, um dos seus. Talvez tenha vivido essa experiência. Nós temos na vida muitas histórias espetaculares e encorajadoras de pessoas que superaram, que deram a volta por cima, mas antes elas tiveram que perder, antes elas tiveram que sofrer. Não são poucos os deficientes que conquistaram grandes coisas, que são felizes. Falo da felicidade na perspectiva humana. E me vem logo à mente um homem que eu vi uma reportagem, ele tem o seu corpo encurvado ao contrário, quase que a sua cabeça encosta no chão, ele anda como que um quadrúpede, mas ao inverso. E esse homem, ele dedicou-se a estudar, ele formou-se e chegou até a escrever um livro. É um patriota nosso e é impressionante aquela história. É uma história encorajadora. É uma história de superação. E são muitas as histórias de pessoas deficientes e de várias deficiências. Visual e tantas outras que superam, que conquistam e que são felizes. E friso, falo da felicidade na perspectiva humana, na conquista da perspectiva humana. Pessoas que perderam coisas. É impressionante como tragédias têm tirado tudo de material que as pessoas têm. Administram muitos como servos do Senhor. A barragem de Mariana, quantas coisas levaram. Enchentes de bairros inteiros que inundaram e as casas foram totalmente submersas e absolutamente nada se aproveitou. Perderam tudo, mas elas deram a volta por cima, conquistaram e são felizes. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas amadas. E parece que a dor é mais intensa quando essas pessoas são os filhos e crianças, ou jovens, ou adolescentes. Parece que a dor é mais intensa, é maior, mas pessoas que viveram essas experiências também, elas conquistam, superam e são felizes. Pessoas que perdem membros do corpo em acidentes, por enfermidades. Talvez você viveu, talvez alguém do seu relacionamento ou da sua família, do seu convívio, viveu uma experiência como essa, ou é uma experiência dessa. Pessoas que sofrem discriminação, humilhação, discriminação racial e todo tipo de humilhação por não ter, por não ser. E é muito mais doloroso quando isso acontece na sua pátria entre os seus. Mas isso é uma realidade da vida. Mas apesar de tudo, nós temos pessoas que passaram por tudo isso. A semelhança do pastor Lorival, pai do nosso amado irmão pastor Heber, que sofreu muita discriminação, mas ele conquistou, ele superou, ele estudou direito, sofreu terrivelmente, mas perseverou e conquistou e tornou-se um advogado de sucesso. E tem a felicidade humana e a felicidade celestial.
por ser um crente em Jesus Cristo, comprometido e consagrado. Foram muitos, crentes e descrentes, que viveram essa história e superaram. E eu quero trazer então esse primeiro momento, essa fala, para te encorajar e preparar você para tudo que nós vamos daqui para frente meditar. Vamos ler então o texto da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do verso 1 ao 15, diz assim: logo de manhã os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: é como dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu mais nada. E Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir o que se lhe costumava fazer. E Pilatos lhe perguntou: queres que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: que farei então daquele a quem chamais dos reis judeus? Novamente eles gritaram: crucifica-o. E Pilatos lhe disse: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás, e tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse é o texto que temos, e nós não podemos ter uma outra proposição senão: o rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos, porque a palavra se cumpre. É isso que nós estamos vivendo nessa cena, e nós vamos então destacar 3 aspectos desse texto. O primeiro aspecto: a conspiração religiosa fraudulenta para acusar o rei como réu digno de morte. O segundo aspecto que vamos então observar é a reunião de alinhamento para matar o rei. E o terceiro e último aspecto é a conspiração política fraudulenta para exigir o julgamento e morte do rei. Pois o rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos, porque a palavra se cumpre. É esse quadro que nós temos aqui, e nós vamos então ao primeiro ponto: a conspiração religiosa fraudulenta para acusar o rei como réu digno de morte. Porque tudo começa aí, e para isso nós precisamos voltar um pouco ao capítulo 14. Isso se dá desde que as autoridades religiosas elas decidiram matar o rei, elas decidiram matar a Jesus. Até então chegar ao acordo com Judas para prendê-lo. E tudo isso fica registrado então no capítulo 14, muito embora desde muito antes ele já tenha o desejo de matar Jesus. Mas no capítulo 14 nós temos essa reta, e nós temos então essa conspiração religiosa fraudulenta com o intuito a acusar o rei e encontrar ali uma argumentação que seja forte o suficiente para o
conduzir como réu digno de morte e apresentar então às autoridades. Dos versos 43 ao 72 do capítulo 14, se dá então a conspiração religiosa fraudulenta para acusar o rei como réu digno de morte. E aquilo acontece de uma forma escusa, na calada da noite, prendendo-o no jardim por meio de um processo de corrupção de um dos seus apóstolos, e ele é conduzido a um julgamento totalmente fraudulento, com infrações horrendas da palavra e da própria lei, deles mesmos. E há até quem entre eles levante essa acusação, mas eles promovem e conseguem então um argumento religioso fraudulento forte o suficiente para acusar o rei como réu digno de morte. Ali eles têm então a acusação, a conspiração, a fraude religiosa. A sociedade religiosa judaica agora apoia então a liderança religiosa nessa acusação. Eles conseguiram então o primeiro objetivo. E aí então nós vemos para esse texto: mas o rei serve e dá sua vida em resgate de muitos, porque a palavra se cumpre. E quando nós chegamos então agora ao capítulo 15, verso 1, saindo do 14, onde tem essa primeira conspiração, nós vamos ver então a reunião de alinhamento para matar o rei. Agora que eles têm a acusação, agora que eles têm o povo ao seu lado, agora que eles têm um argumento religioso forte, agora é hora então de alinhar os detalhes para matar o rei, porque esse é o objetivo deles. Eles estão trabalhando nisso, arduamente nisso, eles estão se dedicando a isso. O propósito da reunião foi tão somente alinhar uma estratégia para o sucesso da investida contra o rei e a sua vida. Só foi isso. Reunião para alinhamento. Aqui a gente vê, a gente consegue imaginar tantas que são feitas dessa forma, tantas que são trabalhadas exatamente assim, na calada da noite, na fraude. O clima que eles querem promover e sustentar é um clima de tensão, trazendo uma ideia de uma possível rebelião para então pressionar o imperador a ceder à sua petição. E eles então reúnem-se e alinham nessa perspectiva. E eles estão querendo se aproveitar de várias circunstâncias do contexto, de várias situações políticas especialmente, mas também aproveitando-se da multidão e do evento que está acontecendo na capital. Eles estão sob o jugo de Roma e eles precisam agora de uma estratégia política forte, e a reunião é para isso. Lucas, no capítulo 23, nós vamos ter os correlatos em Mateus 27, Lucas 23 e João 18. Então Lucas no capítulo 23, verso 2 e verso 5, e poderia ser do 2 ao 5, mas especialmente o 2 e o 5, eles então trazem essas argumentações fortes. E Lucas ele esclarece, ele traz, diferente de Marcos, ele traz com mais detalhes, com mais riqueza de detalhe. Diz assim o verso 2: e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos esse homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar o imposto a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. Olha aqui, olha a malícia, olha a estratégia política, olha a conspiração, a reunião que eles fizeram e o que eles alinharam. Então agora é hora de jogar Jesus não contra o povo mais, mas contra o império,
contra o Estado. Agora é uma estratégia política que está sendo trabalhada. A gente vai ver no próximo ponto, mas a reunião, o alinhamento da reunião é para que eles tenham firmeza no falar, no ideal deles, para que não haja divergência. Então, é assim que acontece. Os gabinetes hoje trabalham muito isso. Eles se reúnem, se alinham para então defender a qualquer custo os seus propósitos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o verso 2, quando ele diz: e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos um homem perturbando. Roma não tolerava a possibilidade de uma perturbação que promovesse uma rebelião. Estava estabelecido a Pax Romana. Vamos falar muito disso, a Pax Romana, a paz romana. Israel, os judeus estão debaixo do jugo de Roma. Roma é um império que ora governa tudo e todos, e eles estão ali debaixo deste jugo. E então a argumentação deles é que de Jesus está perturbando, ou seja, é a ideia de uma rebelião. A nossa nação proibindo pagar imposto a César, a argumentação, jogando Jesus contra o Estado. Olha que mentira, olha que calúnia. Eles perguntaram a Jesus se era proibido pagar o imposto. Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague o imposto, mas eles disseram que Jesus estava proibindo pagar o imposto a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, um rei. Não o rei dos judeus, mas um rei. E por que isso? Porque também não havia possibilidade de um outro poder. Roma não tolerava de forma alguma um outro poder, um poder paralelo. E eles estão então, nesse versículo 2, lançando tudo isso. Mas o verso 5 também eles dizem: eles, porém, insistiam ainda mais. Ele coloca o povo em alvoroço. Mais uma vez, a ideia de rebelião. E ensinam por toda a Judeia, vindo desde a Galileia até aqui. Ou seja, ele está promovendo uma gigantesca rebelião. Esse homem está liderando, esse homem está mudando a cabeça de pessoas. É essa a ideia. E eles se alinharam para isso. O propósito deles é ter êxito na empreitada contra a vida do rei. O rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos, porque a palavra se cumpre. E nós então vamos ao terceiro e último ponto. E certamente aqui nós vamos nos deter mais um pouco de tempo. E o terceiro e último aspecto é a conspiração política fraudulenta para exigir o julgamento e morte do rei. Não é mais para encontrar um argumento plausível de acusação contra a morte. Ele já tem. Agora a conspiração política, que foi o motivo da reunião, o alinhamento, é para exigir o julgamento e morte do rei. Por que então a conspiração para tal exigência? São vários os motivos. Nós vamos observar pelo menos 2 deles. E Evangelho de João, um dos correlatos no capítulo 18. Os correlatos são muito importantes nos evangelhos porque vai raiando luz. Evangelho de João, no capítulo 18, do verso 31, vai trazer com clareza o porquê. Diz assim: disse-lhes Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. O propósito deles era matar Jesus, mas eles não podiam matar Jesus, porque Roma, o Império Romano, tinha uma lei que não poderia ser quebrada por ninguém, e eles estavam debaixo do jugo da lei romana, e a lei romana, só Roma poderia sentenciar a morte ou autorizar tal sentença. Eles não tinham. Então, eles, de forma fraudulenta, eles conspiram e conseguem uma argumentação forte religiosa para acusar
Jesus, o rei, de ser digno de morte. Eles agora alinham estrategicamente em uma reunião como sustentar isso e como partir de uma forma agressiva numa conspiração política. E agora eles estão trabalhando a estratégia política para exigir de Roma o julgamento e morte do rei. Por quê? Porque eles não podiam executar Jesus. Eles não poderiam matar o rei. O Evangelho de Marcos, ele não traz com essa clareza que João traz, e é um texto correlato. Bom, esse é um aspecto. Eles aproveitaram-se da situação política conturbada da época. E aqui é uma estratégia política daqueles que estão antenados. Eles são a nata, a liderança religiosa. Eles estão envolvidos, e hoje nós sabemos que, infelizmente, são muitos os segmentos religiosos ou religiosos que estão entrelaçados com a política. E aqui o quadro é esse: eles estão totalmente corrompidos, essa liderança está corrompida e está entrelaçada e sabe dos pormenores do jogo político. E eles aqui estão trabalhando, tirando proveito dessa situação política conturbada que está acontecendo. Lucas, no capítulo 23, ele raia a luz para nós nesse aspecto. Sempre será provavelmente o capítulo 23 de Lucas, 27 de Mateus e 18 de João, porque são os correlatos. No capítulo 23 de Lucas, nós vamos ver que Herodes e Pilatos, estavam vivendo em inimizade. Eram governantes, autoridades de Roma, rei e imperador, que estavam em inimizade, em separação, estavam em pé de guerra, vamos assim dizer. E isso não era favorável, especialmente para o menor. E foi uma oportunidade, foi um momento de restabelecer os relacionamentos. E eles se aproveitam dessa situação. Capítulo 23, verso 7 diz assim: quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a ele, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Olha aí. E o verso 12, então vai dizer: Pilatos e Herodes tornaram-se amigos nesse mesmo dia, pois antes eram inimigos. E essa situação favoreceu ao plano deles. Essa situação favoreceu a conspiração, porque agora, por meio dessa circunstância, Herodes e Pilatos refizeram as pazes. Eles eram amigos. Eles não podem matar. E ele depende da autorização do imperador. E o imperador agora tem a simpatia do rei de novo. E ele não quer perder isso. Eles estavam em um momento de celebração de Páscoa. A multidão era imensa. A quantidade de pessoas na cidade era absurda, e em torno, nas cidades circunvizinhas, grande. Então um tumulto, uma sedição, uma rebelião de uma circunstância daquela, ou um suposto líder de rebelião, jamais seria aceitável, e não era bom para Roma. E não era bom para Pilatos. Pilatos tinha que manter a ordem, ele era o responsável. Então, no Evangelho de João, no capítulo 18, nós voltamos. E no verso 28 do capítulo 18, assim diz: depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles não entraram, para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Eles estavam em celebração, era um tempo de Páscoa.
Então eles trouxeram Jesus, mas eles não entraram, eles entregaram Jesus. Então vão percebendo como está o contexto de toda essa situação. E o propósito político da reunião de alinhamento está bem claro do verso 1 do capítulo 15 de Marcos, versículo 1, verso 11 a 14. Nós vamos ver isso e o seu correlato em Mateus 27. O propósito político da reunião de alinhamento. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Reuniram-se em conselho, deliberaram, alinharam e de manhã cedo, porque tudo aconteceu na calada da noite, de manhã eles já tinham um parecer. E leva então Jesus amarrado para Pilatos. Mas vamos ao verso 11 ao 14, que isso vai ficar mais claro. Do verso 11 ao 14 vai dizer: mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Verso 13 diz o que aconteceu na reunião. Novamente eles gritaram: crucifica-o. E Pilatos lhes disse: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o. Estava alinhado, foi deliberado em reunião. Eles sentaram e planejaram. Mateus, no capítulo 27, já é mais objetivo, logo no verso 1. No verso 1 de 27, Mateus diz: quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. Eles então já tinham um plano e a reunião era: vamos matar ele e a gente não arreda o pé disso. Essa era a conspiração. Mas em meio a tudo isso, vemos com clareza a grande pergunta e tese do autor. No versículo 2, nós vemos com muita clareza a grande pergunta e a tese do autor. Ainda que em parte implícita. Verso 2 diz: e Pilatos perguntou-lhe a Jesus: tu és o rei dos judeus? Quem é o rei? É o Cristo, é o Messias. E Jesus respondeu: é como dizes. Antes ele disse ao sacerdote: ego emi. É o verbo ser no grego. Ego, eu. Primeira pessoa do singular, eu. Emi, sou, verbo ser. Conjugado na primeira pessoa, eu sou. E aqui a gente tem o paralelo com a declaração do Senhor Deus na sarça, no Êxodo, no capítulo 3, com Moisés, quando pergunta sobre o nome de Deus. Eu vou falar aqui quem me enviou, qual o seu nome. E Deus fala no hebraico, o verbo ser, eu sou. Aqui Jesus diz: é como dizes. É um jogo de palavras. Jesus ele responde a grande pergunta, e nós temos com muita clareza a grande pergunta do Evangelho de Marcos e a tese do autor que ele defende até o final. Jesus é o Cristo. A grande pergunta e a tese do autor está claro nesse ponto. Vejamos o verso 15. Eu quero ler com você o versículo 15. E diz assim: então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. E tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Enfim, eles conseguiram. Eles alcançaram o objetivo. Eles foram estrategicamente perfeitos. É o que parece. Mas eu quero dizer a você que não.
Definitivamente não. E por que aconteceu assim, como eles planejaram? Mateus 26 nos dá a resposta. Mateus, no capítulo 26, versículos 51 e ao 54, diz assim: Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Por que aconteceu assim? Porque está escrito. O que é que Jesus está fazendo? Como disse nosso amado irmão Jonas, seguindo o plano. A entrega do rei é cumprimento das Escrituras. A entrega do rei é cumprimento das Escrituras. Por isso nós temos sustentado essa grande ideia. O rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos, porque a palavra se cumpre. E se cumpre. E é interessante que Marcos, ele anuncia Isaías desde o 2º versículo. E Isaías vai acompanhar o evangelho de Marcos até o seu final. E agora nós vemos mais uma vez aqui o cumprimento de Isaías, porque Marcos ele está defendendo a tese aqui para os irmãos em Roma do servo sofredor. O João Marcos ele está apresentando a igreja de gentios em Roma sofrendo perseguição, sofrendo horrores. Ele está apresentando o servo sofredor que venceu, que é o Rei da Glória. É isso que ele está fazendo. E em Isaías 53, no versículo 8 do capítulo 53 de Isaías, vai dizer assim: foi levado por juízo opressor. Foi isso que aconteceu. Ele foi levado, ele está nessa situação por um juízo opressor. Assim como Isaías 53, 7 se cumpre que ele não abriu a boca. Os versos 3 e verso 5, de 3 a 5 de Marcos 15, vai deixar isso mais uma vez claro. Não é a primeira vez, do 3 ao 5. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou admirado. Isaías 53, 7. O silêncio do rei. Porque o rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos, porque a palavra se cumpre. E nessa breve mensagem, depois de explicar, depois de trazer esse contexto de conturbação política, depois de mostrar a estratégia deles, eu quero trazer para o seu coração algumas aplicações, para o nosso coração, 3 aplicações. Nós tivemos 3 pontos em que trabalhamos e nós queremos agora fazer 3 aplicações. A primeira aplicação: não há tribunal no mundo, guarde no seu coração isso, não há tribunal no mundo capaz de tornar culpado com verdade um inocente. Pelo simples fato de não existir provas, de não poder se provar. Podem te julgar, podem me julgar e até te matar, mas jamais te tornará culpado com verdade. Jamais. O versículo 14 diz isso. E Pilatos lhe disse: mas que mal ele fez? Ele está diante de um juízo fraudulento. Isaías 53, 8. Opressor.
Nós estamos vendo todo o quadro. Mas Pilatos diz: mas que mal ele fez. Lucas 23, verso 4 também raia a luz para nós. Lucas 23, 4 diz o seguinte: então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Verso 14 e 15 vai se repetir. E disse-lhe: vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Irmãos, guarda no teu coração. Não há tribunal no mundo capaz de tornar culpado com verdade um inocente, pelo simples fato de não existir provas. Podem te julgar, até te matar, mas jamais te tornar culpado com verdade. Por isso, temam a Deus. Nós precisamos temer a Ele, porque Ele é um justo juiz. E o seu tribunal, por fim, é o que prevalece. Em última instância, é o tribunal de Deus que prevalece. E é diante desse tribunal que precisamos ser inocentes. Mas a nossa inocência começa aqui, diante dos homens. Ainda que nos condenem, ainda que nos julguem réu digno de morte, ainda que nos matem, mas nós precisamos ir sem culpa, sem verdade, e Deus vai nos preservar. Segunda aplicação que eu trago para o seu coração: os sentimentos e propósitos carnais dominam e conduzem o homem carnal. O homem carnal, ele é conduzido por propósitos carnais, porque são esses que dominam o seu ser. E aí nós precisamos ter um cuidado muito grande e guardar o nosso coração. O que é que tem nos motivado, o que é que tem nos incentivado, o que é que tem nos alimentado, o que é que tem nos feito vibrar? Porque propósitos carnais dominam e conduzem homens carnais. O que é que você tem feito de principal? O que é que você tem feito como principal na sua vida? Quais são os propósitos que têm te dominado e te conduzido? Versículo 10 do capítulo 15 de Marcos. Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Sentimento carnal. Qual era o propósito deles? Verso 13, novamente eles gritavam: crucificam, matar Jesus. Propósito carnal domina o homem carnal. Sentimentos carnais dominam o homem carnais. Quais são os propósitos e quais são os sentimentos que têm dominado o seu ser? E aí você vai saber se você é carnal ou se você é espiritual. Terceiro e último ponto, terceira e última aplicação que eu trago para os nossos corações. O Senhor, Ele está no comando e no controle de tudo. Eu tenho dito isso sem cansar. O Senhor está no comando e no controle de tudo. Toda conspiração fraudulenta cooperava para execução do plano divino. Até parecia que estava acontecendo o que eles queriam, mas eles estavam trabalhando e cooperando para a execução do plano divino. Apesar de o versículo 15, que diz: então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e, tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Parece que eles alcançaram o objetivo, eles conseguiram.
Não. O Senhor está no comando de tudo. E toda a conspiração fraudulenta estava cooperando para a execução do plano divino. E o verso 15 dá a entender que não era assim. O verso 15 conduz a um pensamento equivocado. Dá a falsa ideia de que eles venceram. E Mateus 26, 51 ao 54, e eu volto para ler para você, Mateus 26, do 51 ao 54, deixa claro que não é assim. Então, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, tentando barrar Jonas, trouxe isso na sua exposição muito bem colocado. E Jesus, então, no verso 54, ele diz: como se cumpririam as escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? O que está acontecendo é o que está escrito. O que está acontecendo é o que Deus predeterminou. O que está acontecendo é o que Deus disse que ia acontecer e como iria acontecer. Romanos 8, 28, nós bem conhecemos e citamos esse texto com alegria. Romanos 8, 28 vai dizer exatamente isso. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram, cooperem para o bem. Jesus está caminhando num propósito para o nosso bem. E você pode, a essa altura da mensagem, estar perguntando: o que tem a ver a introdução que tratou de encorajamento e superação com essa mensagem que o pastor está trazendo? O que é que tem a ver? Eu queria saber como encaixar aquela introdução, aquele discurso inicial das pessoas que perderam, como é que encaixa com essa mensagem? O que tem a ver? E então eu quero concluir com mais uma ilustração. Na verdade, tudo é vida real. Eu quero concluir com a história da vida real. Na Olimpíada de 1984, em Los Angeles, na primeira maratona feminina da história dos Jogos, Gabriele Anderson, maratonista suíça de longa distância, talvez você não lembre do nome, mas vai lembrar exatamente de quem falo. Ela ficou mundialmente conhecida, não porque ela ganhou aquela Olimpíada, ela não ganhou. Ela teve uma forte cãibra na perna esquerda e andava cambaleando. Ela perdeu o último ponto de hidratação, o ponto de água, e naquele calor horrendo ela seguiu a corrida e em um dado momento ela teve uma forte cãibra na sua perna esquerda e cambaleando ela estava pela pista. Os médicos se aproximaram dela rapidamente e ofereceram ajuda e aconselhavam ela a desistir. Mas ela, encorajada pela plateia, de milhares e milhares de pessoas que de pé aplaudiam e gritavam, ela, encorajada por esses, não aceitava a ajuda dos médicos. Ela cruzou a linha de chegada e caiu desmaiada nos braços dos médicos. Ela foi mais aplaudida do que a medalhista de ouro da corrida, que foi a norte-americana Joan Benoit. Ela foi muito mais aplaudida do que aquela mulher. E neste evangelho, João Marcos é a plateia. Os crentes em Roma são os atletas de Cristo sendo motivados a não desistir. João Marcos está como aqueles milhares aplaudindo e gritando. E os crentes em Roma em sofrimento, em tormenta, é como aquela atleta cambaleando. E João Marcos, ele está gritando, ele está motivando os atletas de Cristo a não desistir.
sendo encorajados a seguir até o fim. João Marcos está se apresentando, e João Marcos está apresentando a história de sucesso do Rei da Glória aos irmãos em Roma, e dizendo: olha o que ele enfrentou, olha o que fizeram com ele, mas ele é o Rei dos Reis e Salvador. Ele não desistiu. João Marcos está encorajando os crentes. Esse mesmo encorajamento é para mim e para você. Independente dos sofrimentos e aflições dessa vida, João Marcos ainda está motivando e encorajando a mim e a você a não desistir. Nós estamos sendo encorajados a seguir até o fim. Porque o Rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. Porque a palavra se cumpre. É isso que nós temos. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que você sinta-se encorajado. Eu quero pedir a Deus que, independente das circunstâncias, você siga até o fim. Eu quero pedir a Deus que você enxergue o que o nosso rei passou, porque João Marcos estava apresentando em primeira instância o público-alvo, o leitor primário, eram os irmãos em Roma sofrendo. Mas o Espírito Santo também trouxe para mim e para você, em meio à pandemia, em meio à angústia, em meio a doenças, em meio a todo e qualquer sofrimento, João Marcos está de igual modo como aquela plateia nos encorajando, apresentando o servo sofredor, mas vitorioso, para que nós não desistamos e prossigamos até o fim, porque a vitória é nossa. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, graças te damos. Graças te damos por esta palavra tão poderosa que é a tua palavra. Graças te damos por esta palavra encorajadora que é a tua palavra. Não são as histórias dos atletas, não são as histórias daqueles que perderam membros, dos deficientes, dos que perderam tudo. Não são essas histórias que nos encorajam a seguir na fé. É a história do Rei dos Reis, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e sem nenhum pecado, nos ensinou como viver, e nos ensinou como vencer, porque Ele venceu para nós, venceu por nós. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir nessa hora que esta palavra chegue aos corações de todos os ouvintes, como um bálsamo da parte do Senhor, para trazer alento e encorajamento, para que sigam firmes em meio ao sofrimento, à angústia, em meio às piores expectativas possíveis, mas que a fé e a confiança em Ti e a esperança da glória seja o que nos faça vibrar dia após dia. É assim que eu oro, pedindo que o Senhor Deus promova por meio desta palavra salvação, reconciliação, exortação e edificação do teu povo. Eu oro grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Rei. Nós vamos agora à mensagem cantada e em seguida nós vamos estar orando e encerrando este culto. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Louvado seja o nome do nosso Rei. Nós estamos felizes, em paz em nosso coração, sabendo que o Senhor nos ajudou e que está recebendo esse culto que a Ele apresentamos. Eu quero orar com você, eu quero orar por você e pedir que o Senhor nos ajude nesse restante de semana que se segue. Vamos orar, vamos agradecer ao Rei da Glória. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez nós erguemos a voz a Ti, para Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que tivemos de mais uma vez cultuar ao Senhor, ofertar ao Senhor um culto coletivo de louvor e adoração. Muito obrigado porque em meio ao culto que Te prestamos, o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor nos ensinou da Tua parte, o Senhor nos exortou, o Senhor nos abençoou, como sempre tem feito. Muito obrigado, Senhor. Agora nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a vencer o restante da semana, como o Senhor nos ajudou a vencer os dias que vivemos até aqui. Que o Senhor nos sustente neste mundo que jaz no maligno em santidade, incorruptíveis, Senhor, puros, brilhando como luz que somos e temperando vida como sal que somos. Que nós possamos dar graça às vidas sem graça. Por favor, Senhor, nós somos detentores da Tua graça pela Tua misericórdia em Cristo Jesus. Ajuda-nos a vencer este mundo, os planos malignos, as estratégias do maligno e a nossa carne decaída. Ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas e limitações.
Ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. E ajuda-nos a viver respaldados nela, reagindo e agindo segundo a orientação da Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Nós oramos gratos, pedindo por todos os ouvintes, que a bênção do Senhor não se aparte de nenhum deles. Que a Tua misericórdia e a Tua luz brilhe em seus lares. Que a Tua graça superabunde onde o pecado abundou. Por favor, Senhor, derrama da misericórdia santa do Senhor sobre nós. E continua fazendo eco por meio dessa palavra nos corações. É assim que eu oro, grato por este culto que a Ti prestamos. Feliz pela Tua bondade. Feliz, Senhor Deus, pela Tua iluminação. E fazemos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus continue te guiando neste restante de semana. Que você continue vivendo para o louvor da glória de Deus.